Fala torcedor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Vivo Broadcast, onde a gente está com esse quadro trazendo algumas campanhas importantes, né, que o América teve ao longo da sua história, da sua trajetória sempre vitoriosa. E a gente tem mais uma campanha a destacar, que é justamente essa Copa do Brasil de 2014, onde foi a melhor campanha realizada por América dentro da Copa do Brasil nesse ano de 2014. Antes de falar da competição, da campanha propriamente dita, a gente sabe que o ano de 2014 ele teve alguns... ele acaba terminando de uma forma triste para o torcedor americano. Então eu aproveito já para perguntar, para pedir que você coloque nos comentários qual a sua avaliação daquele ano de 2014. Dá para a gente separar essa campanha que foi realizada pelo América na Copa do Brasil? Dá para separar do que aconteceu no final do ano ou não? Ou o fato do América acabar ter sido rebaixado naquele ano anula tudo de bom que aconteceu e que não é um motivo de orgulho relembrar, né, esta temporada? Enfim, queremos que você interaja, coloque aqui sua opinião, seu comentário, mas nós aqui do Alvi Rubrocast nós queremos trazer o desempenho do América nessa competição, porque, enfim, independente do que ocorreu naquele ano, o fato é que com aquele elenco, com aquele time, o América fez uma campanha histórica, onde é a melhor campanha que o América teve na Copa do Brasil. Então, iniciando aqui falando um pouco daquele ano, antes mesmo de falar da competição, a gente tem alguns fatos interessantes em 2014. Acho que o principal deles, né, um ponto a ser comentado, é que em 2014 foi o ano em que justamente o América voltava a jogar em Natal. Isso mesmo, né? Para quem se recorda, né, se recorda bem, ou para quem não lembra, o Machadão ele foi demolido e a Arena das Dunas veio a ser construída, já que Natal era a cidade sede da Copa na Copa do Mundo realizada no Brasil. Então o América da temporada 2011 a 2013 passou a ter como sua casa para realizar seus jogos o estádio Nazarenão em Goianinha na maior parte do tempo, visto que em 2013 o América realizou alguns jogos no Barretão, estádio do Globo, em Ceará-Mirim. Então, depois de 3 anos longe de Natal, tendo tido um acesso, duas campanhas, né, de permanência ali na Série B, o América voltava para Natal para jogar mais perto ainda da sua torcida e estando no seu 3º ano consecutivo na Série B. Então já por si só era um motivo de grande expectativa por parte da torcida aquele ano de 2014. Além disso, naquele ano de 2014 o América teve outras campanhas bem importantes em outras competições. Primeira delas, o estadual. O América se sagrou campeão estadual daquele ano, então foi o primeiro clube a ser campeão na era Arena das Dunas. Então foi feito a final foi contra o Globo. No primeiro jogo em Ceará-Mirim, com a vitória de 2-1 com 2 gols de Max, o América trouxe a vantagem para o jogo de volta, 0-0. O América se sagrou campeão estadual daquele ano. Além disso, o América também teve uma boa campanha na Copa do Nordeste, classificando-se para o mata-mata e chegando até as semifinais, onde o América acabou derrotado para o Ceará no jogo de ida 4-0 e no jogo de volta 2-0 na Arena das Dunas. O América acabou não chegando à final, mas fez uma boa campanha, sendo semifinalista daquela edição da Copa do Nordeste de 2014. Nós temos aqui como jogadores de destaque, aqui a gente pode falar do Fabinho, Max, Pimpão, Arthur Maia, Márcio Passos, Adriano Pardal, Edson Rocha, Kleber, Valber, enfim, uma série de atletas que passaram por aquele elenco e fizeram parte de toda aquela campanha, aquela temporada do América. Aproveite também, deixe sua opinião se algum desses jogadores faz falta, se tem algum desses jogadores que vocês não querem ver de forma alguma próximo do América, aqueles que estão na ativa, obviamente. Mas enfim, qual a sua lembrança de algum desses atletas que passaram pelo América em 2014? Mas bem, agora sim, iniciando para a gente falar dessa competição, iniciando para falar dessa campanha que o América teve. Para iniciar a Copa do Brasil, ela tinha um formato diferente do que nós temos hoje, né? A Copa do Brasil, nas 2 primeiras fases,
nós tínhamos aquele confronto, nós tínhamos aquele critério onde o melhor colocado no ranking da Copa do Brasil, ele fazia o primeiro jogo ele fazia fora de casa. Se vencesse por 2 gols ou mais de diferença, não teria o jogo de volta, né? Então, diferente de hoje, onde o melhor ranqueado ele joga a primeira fase fora de casa e com um empate ele se classifica para a segunda fase. Não, naquele confronto, para não haver jogo de volta, você tinha que ganhar pelo menos por 2 gols de diferença. E o América inicia aquela campanha sobre o comando de Oliveira Canindé, que era o atual campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense, e que chega para substituir o Leandro Senna, que foi o técnico que conseguiu fazer com que o América permanecesse na Série B de 2013 e iniciar a temporada de 2014. E o América inicia aquela campanha com o técnico Oliveira Canindé. E foi assim que o América iniciou a primeira fase daquela Copa do Brasil, enfrentando o Boa Vista do Rio de Janeiro, né? O América ele inicia aquele jogo, abre 2-0 com gols de Pimpão e de Arthur Maia, resultado esse que faria o América se classificar de forma direta para a segunda fase. Porém, com um pênalti marcado no segundo tempo, o Boa Vista ele diminuiu o placar. O América vence aquele jogo por 2-1, mas por ter vencido por apenas 1 gol de diferença, isso obriga o América a fazer o segundo jogo em casa. E com isso, o América volta para o segundo jogo no Arena das Dunas, faz uma partida bem tranquila, sem forçar muito. No segundo tempo, o América ele vence com gols de Thiago Christian e de Isaac, né? Com 2 gols no segundo tempo, o América vence, faz 2-0 e avança para a segunda fase. Na segunda fase, o América enfrenta um time bem tradicional, um time que tem uma rivalidade regional, que é o Náutico. O Náutico também naquele ano estava na Série B, o Náutico comandado pelo técnico Lisca, né, o folclórico Lisca, e a gente sabe que contra o Náutico sempre são jogos bem complicados e bem difíceis, né? O América, diferentemente da primeira partida contra o Boa Vista, nesse caso o América, ele, por ter uma posição pior no ranking, ele fez a primeira partida na Arena das Dunas, né? Então fez o primeiro jogo como mandante. E como mandante, o América não tomou como conhecimento do Náutico. Com o gol de Isaac e 2 de Max no segundo tempo, o América ele aplicou uma goleada de 3-0 no Náutico, o que culminou inclusive na demissão do técnico Lisca após aquele jogo. E o América terminou aquela segunda fase, né, o primeiro jogo da segunda fase, com uma vantagem enorme, trazendo um grande placar para o segundo jogo, para o jogo de volta, lá na Arena Pernambuco, em Recife. No segundo jogo, o América ele faz por ter um placar elástico, o América ele faz um jogo tranquilo. O América tem chances, inclusive, de abrir o placar, de ampliar essa vantagem. O Náutico parecia bem desesperado para correr atrás do placar, obviamente, né? Então o América teve chances, porém não converteu. Até que no segundo tempo, com 2 gols de Flávio, o Náutico ele consegue fazer o 2-0 no placar, o que trouxe tensão para a reta final do jogo. Caso o Náutico fizesse o terceiro gol, o jogo iria para os pênaltis, né? Então o América se segurou ali na reta final. O Náutico chegou com perigo algumas vezes e o América passou certo aperto. Então aquele placar favorável no primeiro jogo teve um final dramático no segundo jogo contra o Náutico, mas na soma dos placares, após o final do segundo jogo, com a derrota de 2-0 para o Náutico, o América se classificava para a terceira fase pela soma dos placares. Então o América, devido a bom resultado na Arena das Dunas, estava na terceira fase, onde viriam aquele jogo histórico. E o jogo histórico, né, ele começa contra o Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense que em 2012, né, no ano retrasado, né, 2 anos antes de 2014, o Fluminense havia sido campeão brasileiro e ainda tinha uma base daquele time campeão, com jogadores como Fred, Diego Cavalieri, Conca, Gum, Cícero, enfim, jogadores de muito prestígio no futebol nacional. O América enfrentava aquele Fluminense comandado pelo técnico Cristóvão Borges.
Então seria um confronto muito difícil. O Fluminense daquela altura, clube de Série A, que estava brigando na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro daquele ano e que vinha para Natal para enfrentar o América pela terceira fase da Copa do Brasil. Naquele confronto, no primeiro jogo, o destaque muito extra-campo, digamos assim, mais uma vez o torcedor do América fez uma festa bonita. Era início da era dos mosaicos, que veio a ser uma marca da torcida nos anos anteriores. Um público pagante de 25 mil pessoas aproximadamente. A torcida lotou para ver aquele jogo contra o Fluminense. Porém, o jogo ele não saiu como o torcedor americano esperava, né? O Fluminense ele teve extrema facilidade para jogar contra o América naquele momento e fez uma vantagem extremamente relevante. O Fluminense venceu o jogo por 3-0, então jogando 3-0 fora de casa. Naquela altura, na terceira fase, não tinha mais esse critério de diferenças de gols no primeiro jogo, então independente do placar, teríamos o jogo de volta. Mas o Fluminense ele abre um 3-0 que praticamente, aparentemente, liquida a fatura daquela fase da Copa do Brasil, daquele confronto de mata-mata, e deixa o confronto bem difícil para o América, né? Praticamente impossível. Mas, como já falamos bem, como todo torcedor americano sabe, aquele 1% de chance que nós tínhamos de passar, ele veio a ser realidade, né? Então, no jogo histórico, onde a gente abre, né, até um pouco mais de espaço para comentar sobre esse jogo, que foi algo histórico. Então, para aquele confronto pelo Fluminense, diversos canais da imprensa nacional noticiaram e veicularam que o Fluminense faria uma espécie de jogo treino, que a fatura já estava liquidada e que o confronto já estava ganho, né? Porém, nós tivemos o que de fato aconteceu naquele jogo foi uma virada inesquecível, né? Naquele 13 de agosto, o América entrou em campo para fazer história e protagonizar uma das maiores viradas, se não da Copa do Brasil, uma das maiores viradas também da história do futebol brasileiro. Para aquele jogo, o América foi escalado com Fernando Henrique no gol, Marcelinho na lateral direita e Paulo Henrique na lateral esquerda, Kleber e Lázaro na zaga. No meio campo, Thiago Dutra, Andrezinho e Jefferson e Arthur Henrique. E no ataque, Max, aquele time que foi comandado pelo Oliveira Canidé. Entraram no decorrer do jogo Val e a dupla que mudou aquele confronto, Rodrigo Pimpão e Alfredo. É bem verdade que o América entrou com uma escalação diferente. Realmente até houve o Rodrigo Pimpão, que era titular da equipe, ele entrou no banco, enfim. Mas de forma heróica, o América conseguiu essa virada contra o Fluminense. O primeiro gol do jogo ele sai com o Marcelinho, numa bola que ele recebe na entrada da área e faz um golaço, abrindo 1-0. Então ali enchendo ali o torcedor de talvez alguma esperança, né? Trazendo mais esperança para o torcedor americano que talvez estivesse mais desacreditado. Porém, minutos seguintes o Fluminense consegue a virada, né? Com Fred e com Cícero, virando o jogo para 2-1 e terminando assim o intervalo. Então o que parecia impossível, o que parecia muito difícil, tornava praticamente possível mesmo, porque o América precisava fazer 4 gols em 45 minutos. E realmente a situação do América parecia impossível de ser revertida. Porém, como já falamos, o milagre aconteceu e o América fez um feito histórico. Iniciando com um gol no segundo tempo, iniciando com um gol de empate de Max, fazendo 2-2 na partida. Logo em seguida, numa falha atabalhoada do Diego Cavalieri, o Alfredo ele consegue ser mais esperto e fazer o terceiro gol, colocando o América à frente do placar e colocando o América mais dentro do jogo. E no lance de escanteio, numa bola que sobra, bate na trave, o Alfredo faz o 4-2 e deixa o América muito vivo no jogo. Então o América volta para o jogo e ali naquele momento dependia só de um gol para se classificar e consolidar essa vitória heróica. Até que esse gol ele veio aos 45 minutos do segundo tempo, numa bola lançada. Márcio Passos disputa a bola sobra para Rodrigo Pimpão, que tira na saída de Cavalieri. Naquele momento a história estava escrita. O América faz 5-2 no Fluminense, 5 gols no Maracanã e vira um placar que até então era considerado irreversível, depois de sair perdendo de 3-0. Então o América faz um feito histórico e consegue se classificar para as oitavas de final.
um feito histórico realizado naquele dia. A soma dos placares terminaram 5-5, pelo critério do gol fora de casa, que hoje já não existe mais. O América se classificou por ter feito 5 gols fora de casa naquele jogo. E com isso, o América se classifica para as oitavas de final e passa de fase depois dessa virada heróica. A oitavas de finais, que foi a melhor campanha do América até então. Na Copa do Brasil de 2000, o América foi o ano em que o América chegou mais longe na Copa do Brasil, chegando nas quartas de finais e sendo derrotado pelo São Paulo, chegando nas oitavas de finais e sendo derrotado pelo São Paulo naquela altura. Campanha esta também, que tivemos um jogo histórico, uma virada histórica contra o Remo no Machadão, 6-2. E queremos que você, torcedor, também comente se quer que a gente traga detalhes, curiosidades daqueles jogos, daquela campanha, que antes de 2014 era a melhor campanha do América na Copa do Brasil. Mas voltando a 2014, o América vinha para enfrentar o Atlético Paranaense, mais um time que estava na Série A, que o Atlético Paranaense inclusive foi o time que eliminou o América na Copa do Brasil de 2013, um time que tinha acabado de ser vice-campeão da Copa do Brasil, ao atual vice-campeão da Copa do Brasil, um time de muita, estrutura, e era um confronto difícil, onde o América mais uma vez ele jogava a primeira partida em casa. Só que diferente do jogo contra o Fluminense, o América ele passeou na Arena das Dunas, fez uma partida realmente brilhante, e esse show que o América deu iniciou com uma jogada trabalhada, onde o Max ele recebe a bola e toca para o Pipão na saída do goleiro Everton, né, hoje goleiro da seleção, goleiro do Palmeiras, que foi ex-América também em 2009, né, uma curiosidade, ele era o goleiro do Atlético Paranaense e sofre o primeiro gol naquele confronto do Pipão. Ainda no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, o América ele sofre, o jogador Moraes ele sofre uma penalidade que é convertida por Max, naquele jeito característico dele, de ir lento para a bola, decidir onde vai estar nos últimos minutos. Ele faz o segundo gol, o América vai para uma vantagem de 2-0. A partir dali o jogo esfria um pouco, o América controla bem a partida e antes de terminar o jogo, o América no contra-ataque fulminante, ele numa jogada bem trabalhada, Max recebe a bola cara a cara com o Everton, mas rola para Thiago Christian fazer o terceiro gol do América e dar números finais ao jogo. Então o América finaliza aquele jogo com a vitória de 3-0, mais, assim como foi contra o Náutico, mais uma vantagem muito grande para o segundo jogo, e o América estava muito próximo ali de se classificar para as quartas de finais. Porém, estamos falando de um time de primeira divisão que jogaria no seu estádio, na Arena da Baixada, um estádio acanhado. Então o América ele vai para o segundo jogo contra o Atlético Paranaense e para defender sua vantagem de 2-0. Porém, logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense, numa bola desviada, ele abre o placar, faz 1-0. Então ele já mostra indícios ali de como seria aquele jogo, de muita emoção, como de fato foi. O América ele sofreu uma pressão muito grande, destaque aí para a atuação do goleiro Andrei, que fez grandes defesas no jogo, salvou o América de todas as formas possíveis, outros lances de bola tirada em cima da linha. O América suportou, assim, segurou, sofreu uma pressão muito grande, mas suportou. Na reta final do jogo, por volta dos 39 minutos, Marcelo Cirino faz o segundo gol do Atlético Paranaense, mas já não há tempo para o Atlético correr atrás da vantagem que o América tinha, e o jogo termina 2-0 para o Atlético Paranaense, e na soma dos placares 3-2 para o América. Então o América a partir desse momento decreta sua melhor campanha na Copa do Brasil, se classifica, passa do Atlético Paranaense nas oitavas de final e passa para as quartas de finais, ali construindo, né, sua melhor campanha na Copa do Brasil. E para as quartas de finais, o América enfrenta mais um time de primeira divisão, dessa vez o Flamengo, né? O Flamengo, que era o atual campeão da Copa do Brasil de 2013. Então não era o time estrelado como era hoje em dia, mas obviamente era um time que tinha acabado de ser campeão, time de primeira divisão, e o América vinha para esse confronto contra o Flamengo.
Infelizmente, o primeiro jogo contra o Flamengo ele foi ali no 1º de outubro, então a Série B já chegava próximo ali da reta final. E o América naquela altura estava brigando para não cair, então isso afetou a chegada para o América naquele jogo. Inicialmente, primeiro ponto é que o América estava já com outro técnico, né? Houve um hiato entre a classificação contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Flamengo nas quartas de finais. E nesse meio tempo o técnico Oliveira Canindé foi demitido para a contratação do Marcelo Martelotti, que chegou para aquele jogo como técnico do América naquele momento. Mas de toda forma, mesmo com a campanha não tão boa na Série B, o torcedor obviamente tem expectativas para que o América ele fizesse uma boa partida e conseguisse classificar para a semifinal. E para aquele jogo, a torcida do América mais uma vez fez uma grande festa, colocando o maior público da Arena das Dunas, público este que permanece até hoje, com público total de 30.575 torcedores lotaram a Arena das Dunas para assistir aquele jogo. Obviamente 80-90% desse público era composto por americanos. A gente sabe que tem aquela questão dos mistos e tudo mais, mas a torcida do América, a diretoria do América limitou a carga para o torcedor adversário, e a torcida do América se fez muito presente nesse jogo. E também destaque para mais uma vez uma festa com mosaicos, o mosaico Olhos do Dragão, que foi realizado, então virou destaque nacional, uma festa muito bonita naquele momento. Falando do jogo, foi um jogo de muita trocação. O América teve algumas chances também, teve chances de sair na frente do placar, mas infelizmente no início do segundo tempo, numa bola perdida pelo Thiago Dutra, num contra-ataque rápido, o Flamengo ele abre o placar com o jogador Gabriel e faz 1-0 no confronto de ida na Arena das Dunas contra o América. E resultado que acabou sendo o resultado final da partida. O América não teve forças para reagir e mais uma vez o América voltava para o Maracanã precisando fazer uma virada aparentemente não tão difícil quanto foi contra o Fluminense, mas era uma virada onde o América precisava reverter o placar que ocorreu no primeiro jogo. Só que, porém, para esse segundo jogo a turbulência no América só aumentava em decorrência da má campanha na Série B. Para o segundo jogo, o técnico Marcelo Martelotti ele foi desligado e quem chegou para comandar o América foi o Roberto Fernandes, e que seria o técnico final daquela temporada, da reta final daquela temporada, e tentando dar um novo rumo para o time. O América chega no segundo jogo sobre o comando do Roberto Fernandes, acaba saindo atrás do placar com o gol de Gabriel, né, 1-0. Então o América precisava reverter novamente, abrir pelo menos ali, virar o jogo, né, para poder levar pelo menos para os pênaltis. O América tem duas grandes chances com o Isaac e com o Pipão no segundo tempo, que talvez essas sejam as chances. Caso o América tivesse convertido, o placar poderia ter sido diferente, enfim. Mas o fato é que o América ele não fez uma partida, diferentemente de quanto foi o Fluminense. O América não fez uma partida que pudesse lhe trazer a vitória e consequentemente uma possível classificação para as semifinais. Então terminava ali essa campanha histórica do América com a derrota para o Flamengo de 1-0 e encerrando ali nas quartas de finais. E o América naquela competição teve como artilheiro Max com 4 gols, né, terminando como na artilharia do América naquela competição. 5 vitórias e 5 derrotas naquela campanha, nos 10 jogos que foram realizados naquela competição entre a primeira fase e quartas de finais, e foram 15 gols marcados e 12 gols sofridos naquela competição. Então os números daquela campanha são esses. Essa é uma campanha que, como nós dizemos, independente do que ocorreu após aquele campeonato e no final daquele ano, a competição é uma campanha histórica que ficou marcada não só pela distância, né, por onde o América chegou, pela quarta de finais, mas pelo jogo contra o Fluminense, pela virada histórica, pela forma como ganhou do Atlético Paranaense. Enfim, é uma campanha que realmente fica marcada e ficará marcada na lembrança e na memória do torcedor americano. Comente um pouco mais do que você lembra daquele jogo, de algum daqueles jogos, de onde você estava. Comente sobre o que é que você achou dessa competição, para a gente estar debatendo aqui. Um abraço.